Bom, pessoal, continuando aqui com o nosso curso. Após o rompimento com Freud, né, ocorre o que Jung chamou de confronto com o inconsciente, tá? Foi uma época em que ele entrou em colapso, tá? Ele havia perdido todos os referenciais dele teóricos, seria como se tivesse perdido novamente o pai, né? Com o rompimento da amizade com Freud, né? Sua obra entrou em descaso, né? Ele foi ignorado, né? E todo esse percurso aí, alguns autores dizem que durou entre 5 e outros 7 anos, tá? Eu já encontrei nessas duas faixas aí. Todo esse percurso do confronto com o inconsciente, Jung registrou inicialmente em livros capa preta, os famosos livros negros, tá? Depois ele juntou tudo que ele tinha escrito e transcreveu para o livro vermelho. Tá aqui a foto do livro vermelho. Nesse livro vermelho tem os desenhos dos sonhos que Jung teve, tá? E ele foi escrito em alemão arcaico, ok? Para alguns autores também, esse período do confronto com o inconsciente tem a ver com uma doença criativa, tá? É uma doença que ocorre no meio da vida, aí, entre os 38 e 43 anos em média, tá? E que ela se caracteriza por, após um período de reclusão, né, ocorre uma intensa produção intelectual. Esses autores dizem que isso aconteceu com Freud, aos 45 anos, ele publicou a Interpretação dos Sonhos, e com Jung, aos 46 anos, tá? Após o confronto com o inconsciente, publicou o livro Tipos Psicológicos, tá? Nós vamos falar dos tipos psicológicos mais à frente nesse curso. Bom, nessa época do confronto com o inconsciente, a única coisa que ele fazia, né, era anotar os sonhos dos seus pacientes e também anotar seus sonhos, né? Ele tentava interpretar o sonho pelo próprio sonho, pelos próprios elementos do sonho. Ele não utilizava nenhuma abordagem teórica, tá? Até porque ele queria construir o próprio caminho dele. Se ele fosse usar alguma coisa, seria da psicanálise. Ele não queria usar nenhuma técnica da psicanálise para interpretar sonhos, tá? Então ele simplesmente anotava os seus sonhos, mesmo sem entender, dos seus pacientes, né, e deixava lá registrado. Nessa época, né, ele acreditava que para se compreender os sonhos, ele deveria estudar mitologia. Então ele se dedica nessa época ao estudo da mitologia, né? Porque a questão para procurar entender o simbolismo que existe nos elementos dos sonhos, tá? Outra coisa que ele fazia era pegava pedrinhas e ficava brincando à beira do lago em Zurique, tá? E ele também brincava com areia, construindo castelos, casinhas, tá? Brincadeira de criança mesmo. Isso era uma forma que Jung achou, tá? Uma forma dele acessar os elementos do inconsciente, tá? Essa questão de brincar com a areia, as pedrinhas, posteriormente alguns analistas junguianos criaram a técnica do sand play, tá? Eu vou falar dessa técnica nas próximas aulas, ok? Bom, nesse período também do confronto com o inconsciente, ele teve várias visões, tá? Ele destaca aqui uma visão que ele teve em 1913. No mês de outubro, viajando sozinho, fui subitamente assaltado por uma visão. Vi uma onda colossal cobrir todos os países da planície setentrional, situados entre o Mar do Norte e os Alpes. As ondas estendiam-se da Inglaterra à Rússia e das costas do Mar do Norte quase até os Alpes. Quando atingiram a Suíça, vi as montanhas elevarem-se cada vez mais, como para proteger nosso país. Acabara de ocorrer uma espantosa catástrofe. Eu via vagas impetuosas e amarelas, os destroços flutuantes das obras da civilização e a morte de inúmeros seres humanos. O mar transformou-se em torrentes de sangue. Esta visão durou cerca de 1 hora. Perturbado, nauseado, tive vergonha da minha fraqueza.
Bom, como vocês podem ver, ele encarou essa visão inicialmente como uma fraqueza, tá? Ele achava que estava ficando louco, tá? Estava sucumbindo a uma psicose, né? E só depois é que ele veio entender que essa visão tinha a ver, vai ter a ver com um evento que vai ocorrer no próximo ano, futuramente, que é a Primeira Guerra, tá? Essa visão voltou novamente a Jung algum tempo depois, só que ela continha mais sangue ainda do que a primeira, tá? Então essa compreensão dessa visão só veio quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Então é uma visão que ele teve do futuro, ok? Bom, nessa época também, em 1913, né, ocorreram alguns eventos paranormais na casa de Jung, tá? Ele relata que a sua filha viu alguma coisa branca atravessar o quarto, né? A outra filha, outro dia estava dormindo e teve a coberta arrancada 2 vezes, tá? Sem a interferência da primeira filha, né? Nem do filho. O filho dele teve um pesadelo à noite e desenhou todo o sonho. Jung ficou espantado com os detalhes do sonho, tá? Um belo dia, a campainha estava tocando. Jung foi lá, atendeu a porta, mas não tinha ninguém, tá? Jung vai dizer que nessa época a atmosfera da casa dele estava muito pesada, né? Seria como a casa tivesse cheia de espíritos, né? Lembre-se que Jung já teve um contato com o espiritismo, né? Então ele vai interpretar isso dessa forma, como se a casa estivesse cheia de espíritos, tá? E ele se pergunta, né, por que está acontecendo isso, né? Então ele começa a escrever um texto, tá? Que vem a terminar esse texto 3 dias depois. E o título desse texto é 7 Sermões aos Mortos, tá? No exato momento em que ele parou de escrever esse texto, os eventos paranormais cessaram, tá? Nessa edição aqui de Memórias, Sonhos e Reflexões, na editora Nova Fronteira, tem um texto de 7 Sermões aos Mortos, mas vocês podem encontrar facilmente ele na internet, ok? Então, foi um evento que aconteceu com Jung. Ele vai dizer que esses eventos aí paranormais diziam respeito ao estado emocional dele, que ele se encontrava, ou por causa de algum arquétipo. Esse conceito de arquétipo a gente vai falar quando estiver falando da teoria dele, certo? Vai ficar bem claro isso. Então, ocorre a Primeira Guerra, tá? Ele é designado a trabalhar como médico. Nessa época da guerra, além de estar só anotando seus sonhos, né? Ele desenhava todos os dias uma mandala, tá? Mandala é uma palavra em sânscrito que significa círculo, tá? Ela é muito na teoria junguiana, ela diz respeito à totalidade da psique, né? O centro da mandala corresponde ao self, que é o centro, é o arquétipo regulador de toda a psique do indivíduo, tá? Isso vai ficar bem claro quando a gente estiver falando da parte teórica, tá? Isso vai ficar bem claro para vocês. Então, essa mandala seria como se fosse, a grosso modo, uma fotografia de como está a sua psique no exato momento que você desenha, tá? E o importante da mandala não é você fazer um desenho bonito, tá? E nem, tipo, não, eu vou desenhar tal coisa. Não, você vai desenhar o que vem na sua mente naquele momento, tá? Aqui tem um exemplo, né, de 2 mandalas. Uma é que geralmente se encontra aí nas bancas de revistas como uma coisa terapêutica para você colorir, tá? E outra é uma mandala feita bem mais rica em detalhes, feita por monges budistas, tá?
Pode ser também uma mandala ou uma figura em 4 lados, tá? Um quadrado, retângulo, porque esses 4 lados, assim como a mandala, vão representar a totalidade da psique, tá? Então, somente, todo dia ele fazia um desenho de uma mandala, somente quando estava ficando próximo ao final da Primeira Guerra, tá? Lembre-se que ele estava estudando mitologia, então ele começou a entender o simbolismo das mandalas que ele desenhava, e ele parou de desenhar mandalas e começou a sair desse estágio de confronto com o inconsciente, né? E em 1921 ele publica lá Tipos Psicológicos, tá? Então, essa aula é isso, pessoal.